Na aula de hoje, nós iremos estudar o arcadismo. O arcadismo, pessoal, vem logo após o barroco. É um período literário que aconteceu tanto em Portugal quanto no Brasil, na verdade, na Europa, né? Ele é um movimento literário que surgiu, na verdade, foi retomado, né? Porque a temática trabalhada aqui, a temática Árcade, já era uma temática, né, lá da Antiguidade Clássica. A mitologia grega aparece pra caramba, que é justamente o culto, né, ali ao descanso, né, ao pastoralismo. Então, o arcadismo ele vem, né, o termo arcadismo, olha só, vem de Arcádia. O ismo é crença na Arcádia, né? Ou seja, o que é a Arcádia? Era uma região na mitologia grega e os poetas, os pastores de ovelhas, né, costumavam descansar. Então, é uma região mitológica, né? Poetas gostavam de declamar poesias, tá? Então, o nome do período literário remete, né, a essa região da mitologia grega. Então, não é uma novidade, não foi uma novidade. Anotem aí também as datas, tá? Em Portugal, gente, 1756 e aqui no Brasil, 1768. E, né, o limite aqui, né, vai até, em Portugal, 1825, quando começa o romantismo, e aqui no Brasil, 1836, tá? Quando começa o romantismo aqui no Brasil. Então, aqui são as datas. É importante salientar, então, que ele começa no século XVIII e vai até o início do século XIX. Vocês precisam assimilar essas datas, tá? Tão importantes para vocês resolverem algumas questões referente ao período literário. Por quê? Porque por meio da data que você lembra do contexto histórico também, né? Então, qual é o contexto histórico aqui? A gente pensa no mundo, a gente tem uma forte influência da Revolução Francesa. Sobretudo, gente, as filosofias iluministas também, né? Mas a Revolução Francesa, a gente pode pensar no instinto de liberdade, né? E de alguma forma vai refletir aqui, vai refletir também com mais intensidade, inclusive no romantismo, tá? Então, é mais ou menos esse o contexto, né, de transformações e principalmente, né, a gente pensa no iluminismo, nas ideias iluministas, filósofos iluministas que, né, naquele momento estavam criando suas teorias, suas filosofias. E nesse sentido a gente pode pensar aqui no arcadismo do Bom Selvagem do Jean-Jacques Rousseau, tá? Que influenciou pra caramba as temáticas nos poemas árcades. Então, falei sobre o termo, né, o significado do termo, já falei as datas aqui para vocês, falei um pouquinho sobre a influência, né, dos ideais iluministas, né, nessa poesia, e que veio logo após o barroco. Vocês lembram que o barroco era um período de muito exagero? Então, muitas figuras de linguagem, poesia muito, eh, uma poesia muito detalhada, né? Muito enfeitada, com muita inversão da ordem direta dos termos. E por isso mesmo a poesia barroca era muito difícil, ela é muito difícil de interpretar. A poesia Árcade, ela é uma poesia mais simples, ela é direta, né, racional, não tem a emoção não prevalece, né? Há um equilíbrio entre a emoção e a razão. Então, por isso mesmo, remete à própria questão, né, o racional, as ideias iluministas, né, voltadas mais para a razão. Então, são textos, são poemas mais objetivos, né, vão diretamente ao ponto. Isso não concorda, por exemplo, com o barroco, né? Então, nesse sentido, nós temos no arcadismo uma característica que é a seguinte, que pode aparecer em algumas questões: oposição ao exagero barroco, tá? O arcadismo surgiu para trazer a leveza, a simplicidade, né, para quebrar com os excessos da poesia barroca também, tá?
O arcadismo, gente, em Portugal, foi muito influenciado pela pelo arcadismo na Itália. Então, na Itália surgiu essa temática arcade, foi retomada em 1300 e alguma coisa. Uma rainha, né, Maria, não sei das quantas, ela gostou do da temática, gostava, então ela trouxe novamente, né, essa questão do pastoralismo, do aproveitar a natureza, né, levar uma vida mais simples. O arcadismo também está muito ligado a uma filosofia que é do Diógenes, e que na verdade é referente à antiguidade clássica também, são aquelas histórias exemplares, né, que de certa forma é retomada aqui. Então, o Diógenes, ele criou, né, uma história exemplar, como uma metáfora, digamos, né, em que dizem que ele era muito simples, né, e morava numa uma espécie de barril, de vaso, por chaves. E não gostava de exageros. Então, né, alguém preocupado com ele veio e bateu ali no vasinho que ele morava. Ele levantou, perguntou: "Oi, pois não?" E a pessoa disse: "Olha, eu estou preocupado com você, né, e vim saber se você precisa de alguma coisa." E ele respondeu da seguinte forma: eu preciso que você saia da frente do sol. Ou seja, eu não preciso de nada. A natureza, né, já atribui tudo que eu preciso na minha vida. Eu não preciso de nada, tá tudo bem. Ou seja, o que vai lembrar também, de certa forma, né, hoje em dia, o que nós chamamos de minimalismo, né? Não preciso de excessos, né? Acho que remete, né, de certa maneira também a essa ideia do minimalismo na nossa sociedade. Bom, então, gente, essas correntes, né, voltadas para a simplicidade, para o apreço da natureza, essas correntes são realmente muito presentes aqui no arcadismo, tá? Bom, pensando em intertextualidade, pensando na prova do Enem, as demais também, né? O FAM, o FRR, o EA, nos vestibulares aqui, né, da nossa região norte. É importante, gente, pensar que as provas estão cada vez mais criando questões contextualizadas, né? Então, normalmente costumam misturar pinturas, de contextos diferentes que, de certa forma, vão retomar determinada característica de período literário. Então, pensando aqui nessa questão contextualizada, vamos retomar a intertextualidade. Intertextualidade, gente, é um conceito criado pela Júlia Kristeva, que consiste em, basicamente, quando um texto retoma outro texto, seja por meio da alusão, por meio da paráfrase, por meio da paródia, por meio de uma citação direta, né? Temos vários tipos de epígrafe, temos vários tipos de intertextualidade, tá? E aqui a gente pode entender que há um diálogo entre a temática trabalhada aqui e a temática arcade. É uma música Casinha Branca, né? E vejam só o que ela diz: eu tenho andado tão sozinho ultimamente e nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida, simplesmente, um lugar de mato verde para plantar e para colher. Olha a natureza aparecendo. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Vejam só, gente, que interessante. Essa canção, ela vai apresentar uma das principais características do arcadismo, que é a simplicidade, né? Que é o viver no campo, apreciar a natureza como solução, né, para os problemas enfrentados na cidade. Então, o arcadismo, o Cláudio Manuel da Costa, que é um poeta arcade, que foi um poeta arcade, ele criou poemas com essa temática, né? Ele colocava o campo, né, em oposição à cidade. Então, a contraposição do campo e da cidade é uma temática muito presente, né, nos textos do Cláudio Manuel da Costa. E aí, pessoal,
se vocês repararem também, é, não há, né, aí nessa música uma valorização da cidade. É o oposto. Então, olha só, às vezes eu saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio, olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Então, o homem da cidade é sofrido. E na concepção, né, aí do eu lírico dessa música, o lugar ideal para ser feliz seria uma casinha simples de varanda, com um quintal e uma janela, né, apreciando a natureza. Então, nós temos aí realmente um diálogo com a temática do arcadismo. Esqueceu do arcadismo? Só lembrar as músicas, né, sertanejas, e essa música aqui. Então temos Vitor e Léo, né, Deus e Eu no Sertão. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no sertão. Sertão no interior, né? Também tem agora uma música bem legal, eu acho, né, na verdade, que é do Henrique e Juliano, que ela diz, na verdade, que é Trio Parada Dura com Henrique e Juliano. Que ela fala sobre né, o viver no campo como algo ideal. Né? O nome da música é Vivendo Aqui no Mato. Olha só o nome da música, né? Vivendo Aqui no Mato. Então vai dizer que também trabalha com essa temática de apreciar o interior, apreciar a natureza, né? E essa oposição com a cidade, tá, gente? Então essas músicas sertanejas, caipiras, que valorizam o interior, são exemplos também de músicas que trabalham com uma temática arcade, né, do apreço à natureza. E que retomam também teorias, né, filosofias como a do Rousseau, do bom selvagem. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre como surgiu, né, lá em Portugal e aqui no Brasil o arcadismo, tá, gente? O arcadismo surgiu em Portugal a partir da fundação da Arcádia Lusitana. Tá? Aqui no Brasil, nós vamos chamar Arcádia Ultramarina, assim que se escreve. Ultramarina. Tá? Ultramarina. Então, ultramarinha também pode ser chamada, deixa eu colocar aqui. Ultramarinha. Por quê? Porque é a lei-mar, né? Então, Cláudio Manuel da Costa, na época, estava em Portugal, criou a Arcádia Ultramarina, ou Ultramarinha, para remeter ao Brasil. Por isso que a lei-mar, tá? Ultramarina. Então, gente, o que é isso, né? Arcádia? Os poetas que queriam trabalhar com essa temática se reuniram e começaram, então, a escrever poemas voltados para essa temática. Então, fundação da Arcádia Lusitana primeiro, lá em Portugal, e depois aqui, né, da Arcádia Ultramarina. Então, o que era isso, né? Uma sociedade poética em que artistas discutiam arte e literatura. Então, gente, a partir da criação desses grupos, nasceu, né, o arcadismo no século XVIII. Ou seja, nasceu no século XVIII, porque já era uma temática cultuada anteriormente, né? E aí, aquela característica que eu disse a vocês, né? É uma oposição aos exageros barroco, certo? Então, uma oposição aos exageros barroco e uma literatura simples, direta, uma linguagem mais tranquila. Já falei sobre, né, de onde vem o termo. Então, vem ali da região grega, né, que, segundo a mitologia, viviam os poetas e pastores, e cantavam poesias e descansavam, né, a Arcádia. Bom, aqui nós temos as principais características do arcadismo, tanto em Portugal, quanto no Brasil, quanto em qualquer lugar, tá, gente? Os poetas brasileiros, eles realmente retomaram os poetas árcades, né? Criaram poemas iguais aos poetas portugueses e aos poetas árcades do mundo inteiro, tá? Então, quais são as características? Nós temos aqui simplicidade, racionalismo, razão, contenção dos sentimentos, então não temos um sentimentalismo exagerado,
há um equilíbrio, pessoal, palavra-chave para o arcadismo, tá? Equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Então, não tem um eu lírico ali muito preocupado com, né, as questões emocionais, que desesperado porque não tem a mulher amada, não. Tranquilo. Ele convida a mulher para viver no campo com ele, só, tá? Então, temos aqui um equilíbrio também quanto à questão dos gastos, dos excessos, né? Não vamos viver com muito, vamos viver com pouco, né? Vamos conter, e que vai retomar também aos lemas latinos, que nós vamos discutir posteriormente, tá? Temos aqui a retomada dos valores clássicos, então, mitologia aparece nos poemas. Temos também a retomada de textos dos gêneros, né? Da epopeia, por exemplo, do soneto. Então, Uruguai, tiro o A. Uruguai e o Caramuru são dois exemplos, né, de epopeias que aparecem aqui no arcadismo. Temática: pastoralismo. Palavra-chave, gente, bucolismo. O que é uma poesia bucólica? É uma poesia do campo, né, que tem como cenário o campo, tá? O interior, ou seja, a natureza. E alguns adjetivos são muito empregados, né? Então, doce, suave, manso, terno, calmo, tudo isso, gente, os adjetivos retomam, né, e são direcionados, né, a um lugar tranquilo, né? Podem caracterizar um lugar tranquilo. Uma outra temática muito comum é o carpe diem, o aproveitar o momento, tá? Então, vamos aproveitar o dia, não vamos pensar no futuro e ter grandes preocupações. Não vamos viver nem no passado e nem no futuro, que também são ideias, né, das filosofias da época, tá, gente? Então, para que ficar pensando muito no futuro? Vamos viver o agora, né? Então, temos aí o carpe diem e também a efemeridade do tempo, né? O tempo é passageiro, então vamos aproveitar. Essas são algumas das principais características da literatura árcade, da poesia. Vale lembrar que o arcadismo, gente, trabalha, né, sobretudo com textos poéticos. Então, nós vamos estudar poemas e narrativas épicas, né? Poemas épicos, tá? Só poema, professora? Só poemas aqui no arcadismo. Bom, temos aqui, então, né, o arcadismo nas artes plásticas, tá, gente? Então, temos essa pintura, como inúmeras outras pinturas, que vocês podem perceber, prevalece aqui, olha, a natureza. Então, o cenário da natureza, ele toma conta do quadro. Fora que aqui é uma representação da região da Arcádia, tá? Então, temos ovelhinhas, temos um pastor de ovelhas sentado com a sua amada, aproveitando o tempo. Então, aqui tem uma menininha também, ó. Eles estão descalços, ou seja, simplicidade, né? E estão descansando em meio à natureza. Então, é o ideal daquele momento. Se vocês virem quadros em que tem ovelhinha, a natureza prevalecendo, pessoas aproveitando o dia em meio à natureza, provavelmente esse quadro dialoga ou é um quadro, né, desse período Árcade. Aí outros exemplos também de retomada, né, de temáticas voltadas para a antiguidade clássica. Nós temos aqui, né, Eros e Psique, do Antônio Canova. Então, mitologia grega. Percebam que é uma escultura muito semelhante às esculturas lá do Renascimento. Por quê? O arcadismo, gente, ele é chamado de neoclassicismo, novo classicismo ou setecentismo, tá? Então, ele vai retomar, sim, as características do classicismo e também da antiguidade clássica, né? Por isso que muitas produções artísticas são semelhantes, né, à poesia do classicismo em Portugal, por exemplo. E na escultura isso também acontece. Então, olha aqui a mitologia grega, esculturas brancas, né? E vai retomar ali ao Renascimento. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Então, a natureza tomando conta, as pessoas brincando, né? Aqui em meio à natureza, mas percebam que a natureza é o cenário principal, toma conta da pintura, né, gente? Então, o fugere urbem seria o fugir da cidade para o campo, para a natureza, tá? Então, se vocês virem quadros, né, com essas características, já associem ao arcadismo.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, tá? Então, é importante demais para que vocês respondam algumas questões. Lá em Portugal, gente, nós temos o Marquês de Pombal, e que vai influenciar aqui no Brasil também. Por quê? Porque o Brasil ainda era colônia, né, de Portugal, então os portugueses que tomavam as decisões políticas aqui no Brasil na época, e o Marquês de Pombal, então nomeado pelo rei como braço direito, assumiu o poder, só que ele tinha uma política dominante mesmo, né, gente? O que caracteriza aí, né, um déspota esclarecido, ou seja, uma espécie de ditador mesmo, mão de ferro. A decisão dele era lei. E ele assimilou, então, os ideais do iluminismo, né, a razão, e foi responsável, naquele momento, pela separação da educação do âmbito religioso, tá? Então, no Brasil, as escolas eram escolas dentro, né, de conventos, dentro de seminários, os padres eram os professores. Logo, essas ideias iluministas, racionais, a filosofia não era abordada, né, em sua completude nas salas de aula, né, gente? As ideias religiosas prevaleciam. Marquês de Pombal entendeu que isso não era, né, adequado e, naquele momento, separou a educação do âmbito religioso. E isso possibilitou a propagação, inclusive, né, das filosofias, tá? De certa forma, uma liberdade. Nesse momento também, os jesuítas são expulsos do Brasil, ele mandou os jesuítas saírem do Brasil, por quê? É um momento que aqui no Brasil o contexto histórico é a mineração em Minas Gerais, né, a exploração do ouro em Minas Gerais. Então, nós temos ali os inconfidentes mineiros, o próprio Tiradentes, tá, gente? Então, por que ele expulsou os jesuítas? Porque os jesuítas estavam atrapalhando essa exploração, defendendo os indígenas, defendendo as causas indígenas, e nesse sentido não era interessante para a coroa portuguesa. Ele, irritadíssimo com isso, né, querendo explorar mais e mais, expulsou naquele momento os jesuítas do Brasil, tá? Então, essas transformações políticas, gente, elas auxiliaram na divulgação das ideias cientificistas, né? E também na exploração lá em Minas Gerais. Então, foi um momento conturbado aqui no Brasil, em Portugal também, tá? E que, de certa forma, vai transparecer nas obras literárias. Então, gente, agora nós vamos analisar na verdade, a principal teoria, a principal filosofia que aparece na poesia Arcade como temática, tá? Então, eu estou falando do Jean-Jacques Rousseau, o nome ficou aqui embaixo, escondidinho, mas é dele que estou falando, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, do Jean-Jacques Rousseau, tá bem? Rousseau é o nome. Então, lá no texto em que ele vai, né, no discurso em que ele vai falar sobre a desigualdade, né, os fundamentos da desigualdade entre os homens, e também acaba falando um pouquinho sobre, fazendo uma crítica à instituição da sociedade privada. Então, a partir desse ponto, ele diz que, a partir daí, a desigualdade surgiu no mundo, a partir do momento que o primeiro homem cercou um pedacinho de terra e disse que é meu, e precisou da mão de obra de outro, pronto, ali começou a desigualdade. Antes disso, né, quando ninguém era dono de nada e todo mundo vivia, né, no mundo sem uma propriedade chamada, né, de sua, segundo ele, ali não existia desigualdade entre os homens, todos viviam felizes, iguais, enfim. É basicamente sobre isso. Vamos ler uns trechinhos aqui, um trecho, na verdade, né, do Bom Selvagem, para que vocês entendam como é que isso influencia no arcadismo, na poesia Arcade, como é que aparece na poesia Arcade. Enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a costurar com espinhos ou com cerdas suas roupas de peles, a enfeitar-se com plumas e conchas, a pintar o corpo com várias cores, a aperfeiçoar ou embelezar seus arcos e flechas,
a cortar com pedras agudas algumas canoas de pescador ou alguns instrumentos grosseiros de música, em uma palavra. Enquanto só se dedicaram a obras que um único homem podia criar e a artes que não solicitavam concurso de várias mãos, viveram tão felizes, sadios, bons e felizes, quanto poderiam ser por sua natureza. E continuaram a gozar entre si das doçuras de um comércio independente. Mas, desde o instante em que um homem sentiu necessidade do socorro de outro, desde que se percebeu ser útil a um só, contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade, introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas transformaram-se em campos aprazíveis que se impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas. Então, gente, a partir daí, segundo a filosofia do Rousseau, segundo esse discurso, né, do bom selvagem, dos fundamentos da desigualdade dos homens, ele criou, então, o conceito, né, do bom selvagem, e diz que o homem ele era feliz quando ele vivia com pouco, com simplicidade, né, de modo simples. E isso aparece nas temáticas do arcatismo, como nós já vimos, né, bem nas músicas que falam do interior. O Voltaire, nesse momento, ficou, né, outro filósofo iluminista também, ficou revoltado quando, né, leu o discurso do lá no Contrato Social e disse o seguinte, né, meu senhor, escreve ele a Amy Borges, vedes agora que Jean-Jacques, ele escreveu outra pessoa, né, sobre o texto do Jean-Jacques, se parece tanto com um filósofo quanto com um macaco com um homem. Ele achou absurda a teoria do Rousseau, não cabia mais, né, em capitalista. No entanto, atacou as autoridades suíças por terem queimado o livro, mantendo-se fiel ao seu famoso fundamento, né, seu famoso princípio. Então, Jean-Jacques Rousseau não concordou com, ou Voltaire não concordou com Jean-Jacques Rousseau, com esse discurso dele, né, de que o homem era realmente feliz quando vivia como um selvagem. Mas ele não concordou quando as autoridades decidiram queimar, né, o livro do Jean-Jacques Rousseau, por não concordarem com a filosofia. E ele não concordou por quê? Porque um de seus princípios era justamente a famosa citação que diz assim: eu não concordo com uma só de vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. Então, é uma frase que, inclusive, vocês podem citar em redações sobre, né, censura, enfim. O escritor ele tem direito de dizer, né, nesse caso. Bom, também temos alguns lemas latinos, ou seja, lá da Antiguidade Clássica, que influenciaram a escrita dos poemas aqui no arcadismo e são as principais temáticas. Professora, nós precisamos saber identificar esses lemas? Sim, gente. Tem questão que é elaborada a partir da identificação desses lemas. Então, vejam só. Eu tenho aqui o fugere urbem, enfim, em latim, que significa fuga da cidade, do urbano, para onde? Para o campo. Vamos viver num local ameno, num lugar tranquilo, né? Uma paisagem ideal, em um ambiente de tranquilidade. Bucólico, que essa palavra bucólico, poesia bucólica, bucolismo, referente ao campo, né? Pastoril. Aura mediocritas, gente, significa condição mediana. Vamos viver sem, né, exageros. Vamos viver ali, numa condição mediana. Eu não preciso de excessos. A gente tem o inutilia truncat, então vamos cortar o que é inútil. Vamos viver com o que é necessário, né? Cortando o inútil. E na literatura é uma crítica também aos excessos do barroco, né? Então é uma literatura mais concisa. Também temos o tempus fugit. Vamos aproveitar, né, o carpe diem, o momento, porque o tempo voa, o tempo é efêmero, o tempo é passageiro. Então, gente, essas temáticas são temáticas muito recorrentes aqui na poesia Arcade, lembrando que
o Tempus Fugit e o Carpe Diem também foram temáticas no Barroco, tá? Só esses dois. E continuaram aqui no Arcadismo. Agora nós vamos analisar, né, alguns trechinhos para verificar essas características do arcadismo. Então, Cláudio Manuel da Costa, ele tinha um pseudônimo de Glouceste Saturnio. Que isso? Glouceste Saturnio foi, né, um pseudônimo, nome artístico escolhido pelo Cláudio Manuel da Costa para, né, assinar alguns poemas dele. Nesse caso, essa é uma característica muito comum, né, tanto em Portugal quanto no Brasil. Os poetas do arcadismo, eles tinham o hábito, o costume de assinar com um pseudônimo. Não tem uma justificativa muito clara, mas talvez isso tenha acontecido devido às perseguições mesmo, né, gente? Esses poetas, muitos deles eram inconfidentes aqui no Brasil, tá? Lutavam ali em prol da libertação do Brasil, dos inconfidentes, a questão da exploração do ouro, não concordavam com os altos impostos, né, submetidos pela coroa portuguesa. Então, uma época de muita perseguição. Então, talvez possa ser uma justificativa, né, para o pseudônimo aparecer aqui no Brasil. Então, Cláudio Manuel da Costa, Glouceste Saturnio. Aqui nós estamos diante de um soneto, que também é uma retomada dos ideais clássicos. E a temática do pastoralismo, né? E também, gente, nesse poema ele vai dizer que é melhor viver no campo do que na cidade. Ele vai contrapor, retomando, né, a filosofia do Rousseau, dizendo que o ideal é viver no campo, com simplicidade, né, como um simples, né, como um selvagem. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Então, quem deixa o campo e vai para a cidade é porque não conhece a violência ainda, né? Que acontece lá. Ou então porque não sentiu a paz que temos aqui no campo. E aí ele vai dizer, olha, no campo nós temos o bem. O pastor é inocente. Na cidade, nós temos o mal, né? E o cortesão, o homem da cidade, é um dissimulado. Ele vai dizer que no campo temos sinceridade e na cidade, mentira, traição. Ele vai dizer que no campo tem muita fortuna, né? E variedade. Ele vai dizer, ó, aventura do rico, ó, bem do pobre. Então, ser pobre é viver no campo com sinceridade, segundo ele, nesse poema, o eu lírico, né? É melhor do que viver na cidade. Contraposição do campo versus a cidade. Fechou? É uma temática muito comum na obra dele. Agora nós temos um outro escritor, Tomás Antônio Gonzaga, cujo pseudônimo dele, gente, é Dirceu, tá? Então, os dois têm pseudônimos também. O Tomás Antônio Gonzaga é muito retratado nas provas, quando eles elaboram, assim como Cláudio Manuel da Costa, são os dois principais escritores do Brasil, gente. E eles sempre aparecem nas provas. E aí, o poema Marília de Dirceu é considerado uma lira, né? E dividida em vários cantos, em várias partes. Em suma, gente, dizem que o Tomás Antônio, ele foi proibido de namorar uma moça bem-sucedida, rica, e por isso mesmo ele foi embora, né? Teve que se distanciar dessa moça. E dizem que ele escreveu esse poema como uma forma de homenagem a ela, tá? O que a gente não sabe se é uma fofoca literária ou se realmente aconteceu, tá? Mas enfim, o poema, em suma, ele narra, né, o eu lírico convida a sua amada, a Marília, para viver com ele no campo. Então vem, minha bela Marília, vamos viver, né, tranquilos no campo. E nesse sentido, gente, ele
vai dizendo o que ele tem. Eu tenho casa, tenho um terreno próprio, eu tenho sítio, aqui nós temos leite, né? Nós vamos ser felizes, com simplicidade, mas seremos felizes, né? Então, temos mitologia grega também, que é uma característica. Pastoralismo, o pastor de gado. Então, ele era um pastor de ovelhas, né, o Dirceu, e estava convidando Marília para viver com ele lá no campo. E aí, nisso, nós temos algumas comparações com a mitologia. A outra coisa é a seguinte, olha, destinos impiedosos faz irada. Então, enquanto a gente não envelhece, vamos aproveitar, ó, vamos fazer os nossos dias mais ditosos, mais felizes, breves dias, ó, a efemeridade, né, do tempo, uma outra temática que aparece muito aqui, Carpe Diem e a efemeridade do tempo. Eles podem sim pegar um trechinho como esse e justamente perguntar quais são os lemas latinos trabalhados aqui. E aí você vai observar breves dias, né, e também aqui nossos breves dias mais ditosos, ou seja, vamos aproveitar porque a vida é efêmera. Eu tenho os dois lemas. Aqui, gente, nessa lira, nós temos várias passagens, tá? E é sempre ele, né, se referindo a Marília, que nós vamos chamar de Marília de Dirceu, tá? Bom, como é que isso pode cair nas provas? Eu coloquei aqui uma intertextualidade que já caiu no Enem. Então, eles colocaram um trechinho do Tomás Antônio Gonzaga, do Marília de Dirceu, mas colocaram também um poema do Ricardo Reis. Quem é Ricardo Reis? É um poeta moderno, né, de Portugal. É um heterônimo do Fernando Pessoa, tá? Eu ia falar pseudônimo, mas é heterônimo. Então, esse heterônimo do Fernando Pessoa, qual é a principal característica dele? É justamente criar poesias no estilo neoclássico, no Arcadi, tá? Então aqui ele convida a Lídia para aproveitar o tempo junto com ele enquanto eles não envelhecem, né? Então, olha só, quando Lídia vier o nosso outono com o inverno que há nele, reservemos um pensamento, não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem e as torna diferentes. Ou seja, vamos, Lídia, né, aproveitar, viver o momento, porque vamos envelhecer. Então, aqui a gente tem um diálogo entre esses dois textos, né, gente? Bom, é uma das formas, né, deles cobrarem o arcadismo por meio de questões contextualizadas, misturando também, tá? Para fechar o arcadismo, nós vamos falar sobre o Santa Rita Durão. Santa Rita Durão, ele, juntamente com Basílio da Gama, criaram epopeias e eles criaram Caramuru, né, do Santa Rita Durão, e o Uruguai, do Basílio da Gama, são dois textos árcades que principiam a temática indigenista no Brasil, tá, gente? Então aqui nós já temos, né, pessoas não indígenas, poetas não indígenas, escrevendo sobre a temática indígena. Por isso que nós chamamos de indigenista. Indianistas é quando um indígena escreve literatura indígena. Então, aqui nós temos o princípio, né, da literatura indigenista no Brasil, que vai ser trabalhada mais fortemente depois lá no romantismo. Então, onde é que surgiu? Quando é que surgiu? Surgiu no finalzinho, surgiu ali durante o arcadismo, né? Contudo, no romantismo, na primeira fase, temos uma literatura um pouco mais idealizada, né? Uma temática mais voltada não para as questões tanto históricas quanto aqui no arcadismo, mas começa aqui também. Bom, então, epopeias, né, gente, são textos, poemas que narram, e o Caramuru, ele vai narrar, né, ali a história de um português que foi ao cunhado de Caramuru e que, quando teve a caravela naufragada, perto ali dos índios tupinambás, né, do povo tupinambá, começou a conviver com eles. Então, vai contar um pouquinho sobre essa convivência, essa chegada, tá? Então, é bem dentro ali da epopeia tradicional, em todas as 5 partes, né? Como, por exemplo, os Lusíadas de Camões, tá? Já o Basílio da Gama, nós temos o Uruguai, né? Que é uma epopeia com 5 cantos, é um pouco menor, né?
Temos aí a ausência de rima, de estrofação, não vai seguir o padrão clássico. E, gente, temos também aqui, né, a história dessa mistura do colonizador com o indígena, tá? Então, vai falar aí dos padres jesuítas, né? E a relação deles com os índios tupinambás, tá? Então, nesse caso, gente, nós vamos ter duas epopeias abordando temáticas indígenas aqui no arcadismo também. Bom, como último autor para análise, vamos falar um pouquinho de como isso aconteceu, como o arcadismo aconteceu em Portugal. Bocage é o principal escritor, Manuel Maria do Bocage, era um escritor polêmico, ele não se enquadrava, né, inteiramente no arcadismo, ele escreveu muitos sonetos, tá, gente? Ele, o Antero de Quental e o Camões são os três maiores sonetistas da literatura portuguesa, ou seja, que mais escreveram sonetos. Porém, não temos aqui, né, na poesia dele apenas poemas árcades. Tem poema árcade, sim. Também, inclusive, falando sobre Marília, né? Foi um espelho para o Tomás Antônio Gonzaga. Contudo, o grande diferencial na literatura dele é que ele tematiza o sofrimento, o horror e as trevas. Temática que não era comum, por exemplo, ali no arcadismo. E por isso mesmo nós vamos dizer que o do Bocage, ele está entre o arcadismo e o romantismo. Ele fez essa transposição, né? Ele passou, desculpa, do arcadismo para o romantismo lá em Portugal, tá, gente? Então, ele mistura, às vezes, em sua poesia, temáticas românticas com temáticas árcades, tá? Então, é uma característica muito forte, né? E importante ressaltar também. O principal escritor árcade vai levar em consideração, né, as características do arcadismo, mas sem deixar também de trabalhar com outras temáticas, como essa questão mesmo do horror, das trevas, do sofrimento. Então, assim, nós finalizamos a nossa aula sobre o arcadismo. Posteriormente, seria interessante vocês resolverem as questões sobre o arcadismo.